Tudo bem com você? Eu sou a professora Ionara e estou aqui para lembrar da importância do Outubro Rosa, que é o mês de prevenção ao câncer de mama. Lembrando, mulheres, que o autoexame faz toda a diferença, porque um pequeno toque pode mudar a sua vida. Então, cuide-se. E você, aluno da segunda fase da EJA, aluna da segunda fase, vamos começar a nossa aula? Hoje nós temos como tema números decimais. Essa atividade está no seu livro de matemática, na página 232 e 233. Material na mão, vamos começar a nossa atividade. Hoje nós vamos falar de décimos. Nós já vimos a importância dos números decimais, que são chamados números com vírgula. E hoje a gente vai dar uma pequena importância assim, ó, só aos décimos, tá? Décimos. Então aqui, gente, ó, a parte que está indicando aqui, a gente diz que ela está inteira. Então essa figura, ela indica um inteiro. A figura ao lado representa um inteiro ou uma unidade. Olha aqui, ó, 1. Então, esse inteiro, ele foi dividido aqui, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que estava inteiro foi dividido em 10 partes. Então, dividindo-as em 10 partes iguais, nós temos. Dessas 10 partes, foi destacada aqui, ó, uma dessas 10 partes, que indica 1/10 dessa figura. Cada uma das partes dessa figura cada uma das partes que essa figura foi dividida corresponde a 1/10 da figura. Então, aqui nós temos, ó, 1/10. Em forma de fração, nós podemos indicar cada uma dessas partes assim, ó. Lembrando, né? Nós temos aqui o denominador, que é a parte que indica a quantidade que foi dividida. Nesse caso aqui, ó, o inteiro foi dividido em 10 partes, tá? Aqui. Dessas 10 partes, uma parte está destacada. Então, aqui eu tenho, ó, 1/10. Ou em número decimal, nós temos 0,1. Por que 0,1, professora Ionara? Porque, gente, antes da vírgula, nós temos a parte que indica o inteiro. Então, a figura que estava inteira, ela foi toda repartida. Então, ela já não existe mais. Ela foi fragmentada. Então, aqui, ó, nós não temos mais o inteiro. E uma parte desse inteiro foi colocada aqui na casa decimal. Então, aqui nós temos 0,1, que indica 1/10. Na fração 1/10, representação na forma de fração. 0,1, que é a representação na forma decimal. Essa fração, gente, e esse número decimal, eles representam a mesma quantidade. Só que aqui nós temos em forma de fração e aqui nós temos essa mesma quantidade em número decimal. Agora, nós temos outra situação bem parecida, só que agora aquele que estava inteiro foi dividido, ó, em 10 partes também. Porém, dessas 10 partes, você pode observar aqui 1, 2, 3, 4, 5 partes aqui foram pintadas de verde. Então, na figura a seguir, a parte colorida de verde equivale a 5/10 dela. Então, foi dividido por 10 e 5 estão indicadas de verde. Podemos indicar essa parte assim. 5, que é o numerador, que indica a quantidade de partes que ela está indicando aqui de verde. E 10, que é o denominador, ou seja, a quantidade que esse inteiro foi dividido. Então, aqui nós temos a fração 5/10. Ou 0,5, que em número decimal a gente lê 5/10 também. A mesma coisa, o inteiro foi dividido, então não tem mais inteiro. Então, ele ficou 0 aqui na parte do inteiro, vírgula, 5 que ocupa a casa decimal, 5/10. 5/10, a fração 5/10 e o número decimal 0,5, representado na forma de fração e na forma decimal, indicam a mesma quantidade. Agora, vamos à nossa atividade. Diz assim: as figuras A, B e C lembram retângulos de mesma largura e mesmo comprimento. Então, veja aqui, ó, nós temos o retângulo A, o retângulo B, o retângulo C, certo? Se você observar, ele foi todo dividido aqui e algumas partes estão pintadas aqui, ó, certo? Então, vamos ver o que ele pede nessa atividade.
Na letra A, ele quer saber o seguinte: em qual das figuras acima a parte azul corresponde à metade da figura? Para eu saber a metade, eu tenho que contar primeiro, né? Se você observar aqui, a quantidade que foi dividida entre todas elas é a mesma. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, todas elas foram divididas em 10 partes. Agora, gente, você tem que saber a metade de 10. Então, a metade de 10 você já sabe. Então, você vai ver aqui qual das 3 letras. Se a letra a letra B ou a letra C, qual dessas 3 letras está pintada a metade de azul? Ou seja, aquele número que você já descobriu qual é. Então, descobre aqui qual tem a metade pintada e responde aí no seu livro na questão A. Na questão B, diz assim: em qual delas a parte azul corresponde a mais da metade? Você já descobriu quanto é a metade de 10? Eu tenho certeza que sim. Então, mais dessa metade, mais um pouquinho, né? Então, você vai ver qual dessas 3 aqui tem mais da metade pintada de azul e responde aqui na letra B. Na letra C, diz assim: qual é a representação em forma de fração? Olha lá. E a representação na forma decimal da parte azul da figura. Simples, ó. Vamos voltar só um pouquinho aqui, ó. Tá vendo aqui? A fração aqui, ó, 10, 5 tá pintada. Então, a fração foi dividida por 10, o inteiro, e 5 desses 10. Então, 0,5, a mesma coisa. Então, aqui, você vai ver primeiro a fração. Então, na letra A, você vai precisar... Primeiro, vamos colocar o traço fracionário, lembra? Se não tiver o traço, eu não considero fração. Então, primeiro coloco o traço fracionário. Então, conta aqui quantas partes a letra A foi dividida. Tantas partes, coloca embaixo. Conta quantas partes aqui estão pintadas de azul. Contou? Coloca em cima. Pronto, achei a fração. Agora, o número decimal, é só você colocar 0, que você já sabe que o inteiro já foi dividido, então não temos inteiro, então 0, e a quantidade que está pintada aqui. Pronto, letra A. Letra B, traço fracionário, conta aqui quantas partes foi dividida, coloca embaixo do traço fracionário. Conta quantas partes estão pintadas de azul, coloca no numerador, na parte de cima. Já achou a fração. Agora, você vai fazer o número decimal, né? Já sabe 0, porque não tem mais inteiro, e conta quantos números aqui estão quantos quadradinhos estão pintados de azul. Então, 0, a quantidade de quadradinhos que tem aqui na letra B. A mesma coisa na letra C, traço fracionário, conta em quantas partes foi dividida, que não precisa mais você contar, porque é a mesma quantidade da letra A, a mesma quantidade da letra B. Eu estou falando do denominador, que é a parte que foi dividida. Então, coloca aqui embaixo o traço fracionário na letra C e conta aqui na letra C quantas partes estão pintadas de azul e coloca no numerador, em cima do traço fracionário. Agora, vamos fazer o número decimal, né? 0, e conta quantos números aqui estão pintados de azul. Fácil, né? Então, vamos agora à segunda questão. Diz assim: em cada item, pinte a parte da figura correspondente a. Então, já sabemos, né? A figura que estava inteira foi dividida em 10 partes, todas elas. Então, cada um aqui você vai pintar a quantidade da parte decimal. Então, aqui 7 décimos, você vai pintar 7. 3 décimos, você vai pintar 3. 9 décimos, você vai pintar 9. 5 décimos, você vai pintar 5. 1 décimo, você vai pintar 1. E 6 décimos, você vai pintar 6 quadradinhos, da cor que você mais gostar, ou a cor que você preferir. Tá certo? Capriche nos estudos, boa atividade e até a nossa próxima aula. Um abraço!